Boa noite a todos. Quero aproveitar a oportunidade para compartilhar uma experiência pessoal da minha carreira como enfermeira, da qual me aposentei no ano passado. Trabalhei em 2 hospitais aqui em Lagos de Moreno, e vou falar sobre um deles, embora prefira não citar o nome para evitar problemas. O que aconteceu lá, se visto de uma certa forma, poderia manchar a imagem do hospital. Mas enfim, vamos ao que interessa. Nesse hospital eu exercia minhas funções normalmente. Já tinha trabalhado em outro hospital em Tepatitlan antes de aceitar uma oferta melhor aqui. Esse hospital em que estou falando recebia muitos corpos de pessoas em situação de rua, vindas de um abrigo próximo. Havia um convênio entre eles, o que infelizmente tornava comum ver essas pessoas acabarem ali, sem ninguém para reconhecê-las ou reclamar seus corpos. Durante os 7 meses que estive lá, confesso que nunca ouvi nada fora do comum. Não houve barulhos estranhos, nada que parecesse anormal. O necrotério era gerido por 2 médicos, uma doutora e um doutor, ambos extremamente profissionais. Eles se revezavam nas funções, já que o hospital era pequeno e não havia necessidade de ambos estarem presentes ao mesmo tempo. Falo isso para eliminar qualquer especulação futura. Certa tarde, chegou o corpo de um homem de cerca de 40 anos, em situação de rua, recolhido pelas autoridades e trazido para o hospital. Como era minha responsabilidade levar o corpo até o necrotério, assumi a tarefa. Eu sabia que caso nenhum dos médicos estivesse por lá, não deveria deixar o corpo sozinho. Meu dever era ficar por perto até que alguém chegasse. Normalmente, não demoravam muito para evitar qualquer mal-entendido. Assim, coloquei o corpo sobre a mesa de aço e esperei pela doutora. Foram cerca de 3 minutos até ela chegar. Fizemos os procedimentos necessários e eu a ajudei a colocar o corpo nos congeladores, onde ele ficaria até que pudesse ser examinado. Ambas estávamos lá quando ela fechou a porta. Estou contando isso porque mais tarde naquele dia, depois de realizar minhas demais tarefas, finalizei o relatório sobre aquele corpo. Passaram-se talvez umas 2 horas. Voltei ao necrotério com a doutora para que ela pudesse terminar o que faltava. No corredor, a encontrei voltando de sua pausa para o almoço. Quando ela abriu a porta, entramos para concluir o trabalho no relatório. Ela era a única de plantão com as chaves do necrotério. Havia uma chave reserva, claro, mas essa ficava trancada com o segurança ou na administração para que ninguém além dela ou do doutor tivesse acesso ao local. O motivo de eu contar isso é porque quando entramos, a gaveta do congelador onde havíamos colocado o corpo estava aberta. A doutora, assustada, largou suas coisas na mesa e foi direto até a gaveta. Quando a abriu por completo, não havia mais ninguém ali. O olhar dela para mim era de puro choque e preocupação. E não era para menos. Era a responsabilidade dela. E mesmo sem ter feito nada errado, ela teria que responder pelo ocorrido em seu turno. Eu me aproximei dela, que estava visivelmente nervosa, tentando entender como alguém poderia ter entrado, já que só ela tinha as chaves. E além disso, quem levaria um corpo? Enquanto nos questionávamos, olhei para o chão e percebi algo estranho. Apontei para ela e juntas nos abaixamos para ver melhor. Havia uma marca de pé, uma única pegada, suja de terra e água, ao lado dos congeladores. Aquilo não fazia sentido. Ninguém entra no hospital com os pés molhados e sujos de terra, muito menos descalço. E mais bizarro ainda, a pegada não estava apontada para a saída, como se alguém tivesse saído do local, mas sim em direção aos congeladores. Acredite, o rosto da doutora mudou naquele momento. Ela fechou a gaveta e disse que precisava me contar algo. Apesar de nunca ter vivenciado nada parecido, ela estava calma, pois tinha certeza de que ninguém havia entrado no necrotério. Então, compartilhou uma história que um professor lhe havia contado. Quando alguém parte deste mundo e sabe que ninguém virá procurá-lo, reconhecê-lo ou lamentar sua perda, essa pessoa não permanece ali. Ela simplesmente vai embora. Não sabemos como ou para onde, se andando ou flutuando, como alguns acreditam, mas elas simplesmente se vão. É uma ideia triste, mas para nós isso era um certo alívio. A doutora não gostava da situação, mas ao menos, se fosse verdade, não precisaríamos responder por aquele corpo, pois ninguém viria.
Ela estava certa. Passei a semana seguinte tensa, pensando naquele homem, esperando que algum familiar aparecesse. No entanto, ninguém veio. Além de nós duas, ninguém percebeu que o corpo havia desaparecido. Desde então, nenhum outro corpo desapareceu naquele hospital. O que a impactou mais, ela disse, foi que ninguém notou a falta daquele homem. Apesar do medo que sentiu ao pensar que ele pode ter partido por conta própria, o que realmente a entristeceu foi o fato de que ninguém o procurou, de que ele deixou o mundo sozinho. Hoje, em Santiago, na República Dominicana, trabalho como embalsamador. Mas antes de abrir meu próprio negócio, passei anos ao lado de um senhor chamado Ruiz, num pequeno necrotério, estrategicamente localizado ao lado de um hospital que já foi demolido há tempos. Hoje, ali, ergue-se um bairro lindo, mas naquela época, o necrotério estava isolado, afastado por um extenso terreno. Para chegar até lá, era necessário caminhar pelas traseiras do hospital, e a verdade é que éramos só nós dois, Ruiz e eu, os únicos designados para cuidar daquele lugar. Lembro claramente de um dia específico. Cheguei para o meu turno, devia ser umas 8 da manhã. Como de costume, comecei a caminhar pelo terreno até o necrotério, que parecia mais uma casa simples de um andar do que um lugar para velar corpos. Mas era completo, tinha tudo o que precisávamos. Estava a uns 15 metros da entrada, quando algo chamou minha atenção. Por uma das janelas altas, quase coladas ao teto, vi alguém inclinado, com a cabeça para fora. Não dava para ver claramente se era um homem ou uma mulher, mas na hora pensei, só pode ser Ruiz. Não havia mais ninguém por ali, o pessoal da limpeza já fazia seu trabalho à noite antes de irmos embora. Então, quem mais poderia ser? Enquanto me aproximava, percebi que essa pessoa me olhou, e então abaixou a cabeça rapidamente. Foi aí que algo me incomodou. Subir naquela janela exigia algum esforço, precisava de algo para apoiar os pés. Ruiz nunca fez nada assim. Nunca o vi escalando para observar por aquelas janelas. E então, por que ele faria isso naquele dia? Enquanto caminhava, prestes a entrar no necrotério, Ruiz apareceu por trás de mim, com o costumeiro "bom dia" e as perguntas de sempre. Como eu estava, como tinha passado a noite. Mas algo na minha expressão deve ter chamado sua atenção, porque logo ele mudou o tom, me perguntando se tinha acontecido alguma coisa. Não hesitei e expliquei. Ruiz, acabei de ver alguém se inclinando pela janela. Não consegui ver direito, mas jurei que era você. Ele não disse nada, simplesmente me conduziu para dentro, onde o necrotério estava completamente vazio, exceto pelo corpo de uma mulher adulta deitada na mesa de aço. Viu só? Não tem ninguém aqui, rapaz. Deve ter sido só um engano. Não se preocupe. Quanto tempo você já está aqui comigo? Não deixe o medo te dominar. Não comece a imaginar coisas. Eu insisti que não estava imaginando nada, que tinha certeza de que vi alguém ali, se inclinando. Pode ter mais alguém por aqui, arrisquei dizer. Ruiz, então, ainda calmo, respondeu. Não há ninguém além de nós três aqui. Você usou as chaves para abrir, não foi? Eu vim do hospital, coloquei o corpo na mesa e não ficou mais ninguém por aqui. Assenti, lembrando que o vi abrir a porta. Mas a ideia de que talvez o que eu tivesse visto não fosse exatamente uma pessoa viva me gelava por dentro. E estando ali, no necrotério, esse pensamento era tudo menos reconfortante. Não vou mentir para vocês. Ruiz me olhou com um semblante mais calmo, talvez para me confortar. Ele parecia mais sério, mas sua voz permanecia tranquila, como se tentasse me fazer acreditar que eu havia me confundido. Vou te dizer uma coisa, Carlos. Essa mulher, desde que chegou, tem se mexido bastante. Mas não se assuste, são só aqueles espasmos do corpo. Não é nada de outro mundo. Mas sim, ela tem se mexido mais do que o normal. Carlos, eu acredito em você, mas não acho que tenha sido ela que se levantou e se inclinou. E se foi? Bem, o que podemos fazer? Vamos continuar nosso trabalho para que ela descanse em paz, certo?
Eu olhei para a expressão do Sr. Ruiz naquele momento e por um instante tive certeza de que ele realmente acreditou em mim. Havia algo em seu olhar, uma mistura de compreensão e incerteza, que me fez começar a considerar a possibilidade de que a pessoa que vi se inclinando pela janela fosse de fato aquela mulher sobre a mesa. Por quê? Eu não fiz mais perguntas. Apenas seguimos com o trabalho. E como Ruiz havia dito, ela se mexeu algumas vezes, mas esses movimentos já não me assustam como antes. Só que, quando revisito essa lembrança, quando volto mentalmente a esse momento, a figura que se inclinava pela janela agora tem um rosto, e é o rosto daquela mulher. Especialistas, e mesmo nós que não somos, sabemos que o corpo humano após a morte pode apresentar movimentos involuntários. Gases são liberados, ligamentos endurecem, e o corpo pode se mover de formas que imitam a vida. Dedos que parecem se mexer, braços que se levantam, até uma leve exalação. Tudo isso é o esperado. O que aprendemos com o tempo? Mas o que dizer quando um corpo parece se mover de maneira consciente? Quando os movimentos não parecem ser apenas resultado de reações biológicas, como neste caso, ou como em outras histórias que ouvimos, o que você diria? Gostaria de ler sua opinião aqui nos comentários. Bem, vamos para o próximo relato. Oi, Dom. Eu trabalho em um hospital bem próximo ao centro da cidade onde eu moro, que por algumas razões minhas prefiro não mencionar o nome. E se eu precisasse escolher uma das experiências mais marcantes que vivi no necrotério, sem dúvida, seria esta que quero compartilhar com vocês agora. Foi uma noite que misturou tantas emoções, inclusive o medo, e não vou negar isso. Naquela época, meu turno era o da madrugada, e eu era apenas assistente de um médico. Trabalhávamos completamente sozinhos no necrotério, e uma noite, por volta da 1h da manhã, recebemos o corpo de uma jovem. Ela tinha apenas 21 anos e havia falecido em um trágico acidente de carro. Estava viajando com o namorado quando foram atingidos por um caminhão. Foi horrível. O namorado, embora gravemente ferido, sobreviveu. Mas a jovem já estava morta há algumas horas, sem qualquer possibilidade de recuperação. E é aqui que vocês vão entender o que quero dizer com isso. Começamos a trabalhar com o corpo dela. Fizemos os exames de praxe, preenchemos os relatórios e a deixamos deitada na mesa de aço. Estávamos, o médico e eu, sentados no escritório de costas para a mesa, focados em preencher a papelada. A sala estava em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo som das canetas no papel. Até que, de repente, ouvimos o som metálico da mesa se mexendo. Em um reflexo viramos, e foi quando a vimos. A jovem estava sentada com os olhos abertos, encarando-nos fixamente. Não tivemos tempo de esboçar qualquer reação. Ela estava completamente pálida, o olhar distante, mas ainda assim nos fitava. E então, com uma voz que ecoa até hoje na minha memória, perguntou: "Onde está minha bolsa?" Após isso, não foi um colapso ou um desmaio. Ela simplesmente lentamente voltou a se deitar como se nada tivesse acontecido. O médico, ao contrário de mim, não parecia assustado. Eu estava visivelmente abalado, mas ele apenas tirou os óculos, esfregou o rosto e fez o sinal da cruz. Havia uma tristeza em seus gestos. Segui seu exemplo, fiz o sinal da cruz também, e então ele sugeriu que fôssemos para o corredor. Lá fora, ele me disse para não me preocupar, que aquilo não era algo tão extraordinário. Era impossível, claro. Já fazia horas desde o falecimento. E como eu disse, nas condições em que a jovem chegou, não havia absolutamente nenhuma chance de que aquilo tivesse sido real. Ele me falou isso com uma calma estudada, claramente tentando me tranquilizar, mas eu estava profundamente nervoso. Segundo ele, às vezes isso acontece. Existem apegos, laços que nos impedem de partir completamente, seja com coisas materiais, pessoas, ou até mesmo com algo que tenha um significado profundo para o falecido. Não sabemos, mas faz sentido. Ele disse que eu não deveria me assustar, pois era improvável que ela se movesse novamente.
Quando voltei para o necrotério, o medo ainda estava comigo. Aproximei-me da mesa com cuidado, quase esperando que ela se levantasse de novo. A ideia de que um corpo morto, não apenas se mexendo, mas falando, olhando diretamente nos meus olhos, olhos que estavam tão diferentes dos de uma pessoa viva, era algo que eu ainda não conseguia digerir. E acho que foi isso que mais me impactou. O olhar dela. Mesmo sentada, mesmo se dirigindo a mim, não havia vida ali. Isso foi o que mais me doeu. E quando me aproximei pela segunda vez, o medo desapareceu, dando lugar à tristeza. Profunda tristeza. Trabalhei ao lado do médico o melhor que pude até terminarmos. Tempos depois, o corpo foi entregue à família e nunca mais ouvimos nada sobre o caso. Mas o que eu vi nos olhos daquela jovem, aquilo foi o que me marcou mais do que qualquer outra coisa. É algo que jamais vou esquecer. Às vezes, acontecimentos como esse nos afetam de formas que não esperamos. O medo não é a única emoção que podemos sentir. A raiva, confusão, até uma certa calma. O que importa é que aquilo que sentimos, seja o que for, é muito real. Se estiver gostando dos relatos, peço que considere se inscrever aqui no canal. Aqui, compartilho todos os dias os melhores relatos de terror. Bem, vamos continuar. Boa noite a todos. Quero levar vocês para Quito, no Equador, onde vivi uma experiência que me marcou profundamente. Meu nome é Rafael e recentemente me lembrei de algo que aconteceu comigo e achei que seria uma boa oportunidade para compartilhar. Lá pelos anos 80 comecei a trabalhar em um pequeno necrotério, subindo a colina em direção a São José del Condado. Naquela época, a área não tinha muitos negócios ou hospitais, e eu tive a sorte de trabalhar com um senhor de 60 e poucos anos que era embalsamador. Foi ali que aprendi algo que nunca esqueci. Assim como nas clínicas e hospitais, onde sempre há pacientes entrando, o mesmo ocorre com necrotérios e cemitérios. Há sempre corpos chegando. Então, a figura da mulher reapareceu. Consegui esse trabalho graças a uma recomendação do meu avô, que conhecia o Sr. José. Eu tinha 22 anos e, naquela época, pensava em estudar medicina ou enfermagem. Foi uma experiência marcante para mim, especialmente nos primeiros dias, quando vi de perto pela primeira vez um corpo sem vida. O Sr. José era um profissional extremamente respeitável e sério em seu trabalho, o que lhe trazia muitos clientes. As pessoas confiavam nele. Além disso, uma clínica próxima fornecia recursos, ampliaram o necrotério, instalaram ar-condicionado, trouxeram novos instrumentos. O negócio estava crescendo e eu me sentia privilegiado por estar ali, vivendo tudo aquilo. Apesar desse crescimento, trabalhávamos apenas nós dois lá dentro. Tinha também um rapaz, mais ou menos da minha idade, que lavava as coisas do lado de fora, mas não mexia nos corpos. Muitas vezes eu ficava sozinho dentro do necrotério enquanto o Sr. José saía para resolver alguma coisa, e o outro rapaz, que vou chamar de Manuel, estava sempre do lado de fora. E foi em uma dessas vezes que algo inesperado aconteceu. Saí do necrotério para pegar alguma coisa e, quando voltei, vi que o corpo de um homem adulto, com o qual o Sr. José estava trabalhando, estava no chão. Meu sangue ferveu de raiva. Imediatamente pensei que Manuel, sem querer, tivesse esbarrado no corpo e o derrubado. Fiquei furioso porque não era algo que se fazia e eu tinha certeza de que não havia sido eu, já que nem tinha passado perto do corpo antes de sair. Furioso, corri até os lavadouros onde Manuel estava e, sem pensar duas vezes, o acusei. Você derrubou o corpo e agora a culpa vai cair sobre mim. Se o Sr. José souber, vou ser demitido, reclamei. Manuel me interrompeu com uma expressão confusa. O que você está falando? Derrubar o corpo? De onde tirou isso? Eu insisti. Quando voltei, o corpo estava no chão. Você deve ter mexido nele. Manuel, tentando me acalmar, jurou que não tinha sido ele e que nunca faria nada para comprometer nosso trabalho. Então ele me perguntou: você subiu o corpo de volta para a mesa?
Foi aí que me dei conta de que, em meio à raiva e preocupação, eu simplesmente havia saído sem pensar em colocar o corpo de volta no lugar. Voltei às pressas para o necrotério e Manuel me acompanhou. Juntos, levantamos o corpo e o colocamos de volta na mesa. Foi nesse momento que o Sr. José entrou. "O que está acontecendo, rapazes? Por que estão movendo o corpo?" perguntou curioso. Ajeitamos o corpo o mais rápido possível e então decidi ser sincero. Contei o que aconteceu, o que eu tinha visto, mas sem mencionar que havia suspeitado de Manuel. Expliquei que encontrei o corpo no chão e sugeri que talvez ele tivesse se movido sozinho. A reação do Sr. José me surpreendeu. Eu esperava uma bronca, que ele ficasse irritado, mas com toda tranquilidade ele colocou algumas coisas sobre a mesa, nos ajudou a arrumar o corpo e simplesmente disse para não nos preocuparmos. "Isso às vezes acontece, não é nada demais. Só fiquem atentos para que não aconteça de novo. E se acontecer, coloquem o corpo de volta rápido", falou com uma calma inesperada. Manuel, do meu lado, estava tão confuso quanto eu. Ele havia começado a trabalhar lá uma semana antes de mim, então estávamos praticamente no mesmo nível, ainda aprendendo tudo. Passamos a semana seguinte como de costume, mas algo daquela experiência nunca saiu da minha cabeça. Na tarde de uma sexta-feira, anos atrás, lembro-me de estar sozinho com Manuel novamente. O Sr. José tinha muitas tarefas na clínica e, como não éramos muito conhecidos por lá ainda, ele precisava buscar pessoalmente tudo o que precisávamos. Naquela tarde específica, José deixou Manuel responsável por um corpo que havia acabado de chegar. Ele estava começando a ganhar mais responsabilidades, enquanto eu ainda era apenas um assistente, sem tanta proximidade com os corpos. Manuel pediu que eu passasse a mangueira que ele estava usando para limpar a mesa de aço. Enquanto ele ajustava as torneiras, estávamos ambos de costas para o corpo que estava no centro do necrotério, um homem adulto deitado sobre a mesa. Eu comecei a desenrolar a mangueira, me preparando para entregá-la, quando de repente ouvi atrás de mim uma risada. Não era qualquer risada, parecia abafada, como se a pessoa estivesse tentando rir sem ser ouvida, mas ao mesmo tempo era estranhamente clara e forte. No fundo, eu sabia que aquela risada grave não podia ter vindo de Manuel. Antes de eu ter a chance de dizer qualquer coisa, me virei e vi Manuel com os olhos arregalados, fixos no corpo. Segui seu olhar e o que vi me paralisou. O homem na mesa estava com os olhos fechados, como deveria estar, mas havia algo errado. Ele estava sorrindo. A boca daquele corpo sem vida formava um sorriso, e honestamente eu nunca tinha visto algo assim. Sorrisos em cadáveres são incomuns, e aquilo me causou um profundo desconforto. Sem falar nada, Manuel e eu saímos correndo do necrotério, deixando tudo para trás. Mesmo do lado de fora, ficamos próximos à porta, ambos respirando pesadamente e ainda chocados com o que tínhamos acabado de presenciar. "Você viu que ele estava sorrindo?" perguntei a Manuel, ainda sem acreditar completamente no que tinha acabado de acontecer. "Sim, vi claramente. Eu ouvi, por isso me virei", ele respondeu. Tentamos racionalizar, dizendo que poderia ser alguma espécie de brincadeira, mas Manuel, sério, me lembrou de que não havia como aquilo ser uma pegadinha. Ele me recordou todo o trabalho que o Sr. José já havia feito com aquele corpo. Não tinha mais nada dentro dele, se é que você me entende. Ficamos do lado de fora por quase uma hora, nervosos, assustados, conversando sobre o que poderia ter acontecido. Não queríamos voltar para dentro. O Sr. José ainda não havia chegado, e a escuridão lá fora só aumentava a sensação de desconforto. Eventualmente, resolvemos entrar apenas para acender as luzes, sem coragem de ir até onde o corpo estava. Não conseguíamos ver a mesa da entrada, o que nos dava algum alívio. Quando o Sr. José finalmente chegou... Boa noite a todos. Quero aproveitar a oportunidade para compartilhar uma experiência pessoal da minha carreira como enfermeira, da qual me aposentei no ano passado. Trabalhei em 2 hospitais aqui em Lagos de Moreno, e vou falar sobre um deles, embora prefira não citar o nome para evitar problemas. O que aconteceu lá, se visto de uma certa forma,
poderia manchar a imagem do hospital. Mas enfim, vamos ao que interessa. Nesse hospital eu exercia minhas funções normalmente. Já tinha trabalhado em outro hospital em Tepatitlan antes de aceitar uma oferta melhor aqui. Esse hospital em que estou falando recebia muitos corpos de pessoas em situação de rua, vindas de um abrigo próximo. Havia um convênio entre eles, o que infelizmente tornava comum ver essas pessoas acabarem ali, sem ninguém para reconhecê-las ou reclamar seus corpos. Durante os 7 meses que estive lá, confesso que nunca ouvi nada fora do comum. Não houve barulhos estranhos, nada que parecesse anormal. O necrotério era gerido por 2 médicos, uma doutora e um doutor, ambos extremamente profissionais. Eles se revezavam nas funções, já que o hospital era pequeno e não havia necessidade de ambos estarem presentes ao mesmo tempo. Falo isso para eliminar qualquer especulação futura. Certa tarde, chegou o corpo de um homem de cerca de 40 anos, em situação de rua, recolhido pelas autoridades e trazido para o hospital. Como era minha responsabilidade levar o corpo até o necrotério, assumi a tarefa. Eu sabia que caso nenhum dos médicos estivesse por lá, não deveria deixar o corpo sozinho. Meu dever era ficar por perto até que alguém chegasse. Normalmente, não demoravam muito para evitar qualquer mal-entendido. Assim, coloquei o corpo sobre a mesa de aço e esperei pela doutora. Foram cerca de 3 minutos até ela chegar. Fizemos os procedimentos necessários e eu a ajudei a colocar o corpo nos congeladores, onde ele ficaria até que pudesse ser examinado. Ambas estávamos lá quando ela fechou a porta. Estou contando isso porque mais tarde naquele dia, depois de realizar minhas demais tarefas, finalizei o relatório sobre aquele corpo. Passaram-se talvez umas 2 horas. Voltei ao necrotério com a doutora para que ela pudesse terminar o que faltava. No corredor, a encontrei voltando de sua pausa para o almoço. Quando ela abriu a porta, entramos para concluir o trabalho no relatório. Ela era a única de plantão com as chaves do necrotério. Havia uma chave reserva, claro, mas essa ficava trancada com o segurança ou na administração para que ninguém além dela ou do doutor tivesse acesso ao local. O motivo de eu contar isso é porque quando entramos, a gaveta do congelador onde havíamos colocado o corpo estava aberta. A doutora, assustada, largou suas coisas na mesa e foi direto até a gaveta. Quando a abriu por completo, não havia mais ninguém ali. O olhar dela para mim era de puro choque e preocupação. E não era para menos. Era a responsabilidade dela. E mesmo sem ter feito nada errado, ela teria que responder pelo ocorrido em seu turno. Eu me aproximei dela, que estava visivelmente nervosa, tentando entender como alguém poderia ter entrado, já que só ela tinha as chaves. E além disso, quem levaria um corpo? Enquanto nos questionávamos, olhei para o chão e percebi algo estranho. Apontei para ela e juntas nos abaixamos para ver melhor. Havia uma marca de pé, uma única pegada, suja de terra e água, ao lado dos congeladores. Aquilo não fazia sentido. Ninguém entra no hospital com os pés molhados e sujos de terra, muito menos descalço. E mais bizarro ainda, a pegada não estava apontada para a saída, como se alguém tivesse saído do local, mas sim em direção aos congeladores. Acredite, o rosto da doutora mudou naquele momento. Ela fechou a gaveta e disse que precisava me contar algo. Apesar de nunca ter vivenciado nada parecido, ela estava calma, pois tinha certeza de que ninguém havia entrado no necrotério. Então, compartilhou uma história que um professor lhe havia contado. Quando alguém parte deste mundo e sabe que ninguém virá procurá-lo, reconhecê-lo ou lamentar sua perda, essa pessoa não permanece ali. Ela simplesmente vai embora. Não sabemos como ou para onde, se andando ou flutuando, como alguns acreditam, mas elas simplesmente se vão. É uma ideia triste, mas para nós isso era um certo alívio. A doutora não gostava da situação, mas ao menos, se fosse verdade, não precisaríamos responder por aquele corpo, pois ninguém viria. Ela estava certa. Passei a semana seguinte tensa pensando naquele homem, esperando que algum familiar aparecesse. No entanto, ninguém veio. Além de nós duas, ninguém percebeu que o corpo havia desaparecido. Desde então, nenhum outro corpo desapareceu naquele hospital. O que a impactou mais, ela disse,
foi que ninguém notou a falta daquele homem. Apesar do medo que sentiu ao pensar que ele pode ter partido por conta própria, o que realmente a entristeceu foi o fato de que ninguém o procurou, de que ele deixou o mundo sozinho. Hoje, em Santiago, na República Dominicana, trabalho como embalsamador. Mas antes de abrir meu próprio negócio, passei anos ao lado de um senhor chamado Ruiz, num pequeno necrotério, estrategicamente localizado ao lado de um hospital que já foi demolido há tempos. Hoje ali ergue-se um bairro lindo, mas naquela época o necrotério estava isolado, afastado por um extenso terreno. Para chegar até lá, era necessário caminhar pelas traseiras do hospital, e a verdade é que éramos só nós dois, Ruiz e eu, os únicos designados para cuidar daquele lugar. Lembro claramente de um dia específico. Cheguei para o meu turno, devia ser umas 8 da manhã. Como de costume, comecei a caminhar pelo terreno até o necrotério, que parecia mais uma casa simples de um andar do que um lugar para velar corpos. Mas era completo, tinha tudo o que precisávamos. Estava a uns 15 metros da entrada, quando algo chamou minha atenção. Por uma das janelas altas, quase coladas ao teto, vi alguém inclinado, com a cabeça para fora. Não dava para ver claramente se era um homem ou uma mulher, mas na hora pensei, só pode ser Ruiz. Não havia mais ninguém por ali, o pessoal da limpeza já fazia seu trabalho à noite antes de irmos embora. Então, quem mais poderia ser? Enquanto me aproximava, percebi que essa pessoa me olhou, e então abaixou a cabeça rapidamente. Foi aí que algo me incomodou. Subir naquela janela exigia algum esforço, precisava de algo para apoiar os pés. Ruiz nunca fez nada assim. Nunca o vi escalando para observar por aquelas janelas. E então, por que ele faria isso naquele dia? Enquanto caminhava, prestes a entrar no necrotério, Ruiz apareceu por trás de mim, com o costumeiro "bom dia" e as perguntas de sempre. Como eu estava, como tinha passado a noite. Mas algo na minha expressão deve ter chamado sua atenção, porque logo ele mudou o tom, me perguntando se tinha acontecido alguma coisa. Não hesitei e expliquei. Ruiz, acabei de ver alguém se inclinando pela janela. Não consegui ver direito, mas jurei que era você. Ele não disse nada, simplesmente me conduziu para dentro, onde o necrotério estava completamente vazio, exceto pelo corpo de uma mulher adulta deitada na mesa de aço. Viu só? Não tem ninguém aqui, rapaz. Deve ter sido só um engano. Não se preocupe. Quanto tempo você já está aqui comigo? Não deixe o medo te dominar. Não comece a imaginar coisas. Eu insisti que não estava imaginando nada, que tinha certeza de que vi alguém ali, se inclinando. Pode ter mais alguém por aqui, arrisquei dizer. Ruiz, então, ainda calmo, respondeu. Não há ninguém além de nós três aqui. Você usou as chaves para abrir, não foi? Eu vim do hospital, coloquei o corpo na mesa e não ficou mais ninguém por aqui. Assenti, lembrando que o vi abrir a porta. Mas a ideia de que talvez o que eu tivesse visto não fosse exatamente uma pessoa viva me gelava por dentro. E estando ali, no necrotério, esse pensamento era tudo menos reconfortante. Não vou mentir para vocês. Ruiz me olhou com um semblante mais calmo, talvez para me confortar. Ele parecia mais sério, mas sua voz permanecia tranquila, como se tentasse me fazer acreditar que eu havia me confundido. Vou te dizer uma coisa, Carlos. Essa mulher, desde que chegou, tem se mexido bastante. Mas não se assuste, são só aqueles espasmos do corpo. Não é nada de outro mundo, mas sim, ela tem se mexido mais do que o normal. Carlos, eu acredito em você, mas não acho que tenha sido ela que se levantou e se inclinou. E se foi? Bem, o que podemos fazer? Vamos continuar nosso trabalho para que ela descanse em paz, certo? Eu olhei para a expressão do Sr. Ruiz naquele momento e por um instante tive certeza de que ele realmente acreditou em mim. Havia algo em seu olhar, uma mistura de compreensão e incerteza, que me fez começar a considerar a possibilidade de que a pessoa que vi se inclinando pela janela fosse de fato aquela mulher sobre a mesa. Por quê? Eu não fiz mais perguntas. Apenas seguimos com o trabalho.
E como Ruiz havia dito, ela se mexeu algumas vezes, mas esses movimentos já não me assustam como antes. Só que, quando revisito essa lembrança, quando volto mentalmente a esse momento, a figura que se inclinava pela janela agora tem um rosto, e é o rosto daquela mulher. Especialistas, e mesmo nós que não somos, sabemos que o corpo humano após a morte pode apresentar movimentos involuntários. Gases são liberados, ligamentos endurecem, e o corpo pode se mover de formas que imitam a vida. Dedos que parecem se mexer, braços que se levantam, até uma leve exalação. Tudo isso é o esperado. O que aprendemos com o tempo? Mas o que dizer quando um corpo parece se mover de maneira consciente? Quando os movimentos não parecem ser apenas resultado de reações biológicas, como neste caso, ou como em outras histórias que ouvimos, o que você diria? Gostaria de ler sua opinião aqui nos comentários. Bem, vamos para o próximo relato. Oi, Dom. Eu trabalho em um hospital bem próximo ao centro da cidade onde eu moro, que por algumas razões minhas prefiro não mencionar o nome. E se eu precisasse escolher uma das experiências mais marcantes que vivi no necrotério, sem dúvida, seria esta que quero compartilhar com vocês agora. Foi uma noite que misturou tantas emoções, inclusive o medo, e não vou negar isso. Naquela época, meu turno era o da madrugada, e eu era apenas assistente de um médico. Trabalhávamos completamente sozinhos no necrotério, e uma noite, por volta da 1h da manhã, recebemos o corpo de uma jovem. Ela tinha apenas 21 anos e havia falecido em um trágico acidente de carro. Estava viajando com o namorado quando foram atingidos por um caminhão. Foi horrível. O namorado, embora gravemente ferido, sobreviveu. Mas a jovem já estava morta há algumas horas, sem qualquer possibilidade de recuperação. E é aqui que vocês vão entender o que quero dizer com isso. Começamos a trabalhar com o corpo dela. Fizemos os exames de praxe, preenchemos os relatórios e a deixamos deitada na mesa de aço. Estávamos, o médico e eu, sentados no escritório de costas para a mesa, focados em preencher a papelada. A sala estava em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo som das canetas no papel. Até que, de repente, ouvimos o som metálico da mesa se mexendo. Em um reflexo viramos, e foi quando a vimos. A jovem estava sentada com os olhos abertos, encarando-nos fixamente. Não tivemos tempo de esboçar qualquer reação. Ela estava completamente pálida, o olhar distante, mas ainda assim nos fitava. E então, com uma voz que ecoa até hoje na minha memória, perguntou: "Onde está minha bolsa?" Após isso, não foi um colapso ou um desmaio. Ela simplesmente lentamente voltou a se deitar como se nada tivesse acontecido. O médico, ao contrário de mim, não parecia assustado. Eu estava visivelmente abalado, mas ele apenas tirou os óculos, esfregou o rosto e fez o sinal da cruz. Havia uma tristeza em seus gestos. Segui seu exemplo, fiz o sinal da cruz também, e então ele sugeriu que fôssemos para o corredor. Lá fora, ele me disse para não me preocupar, que aquilo não era algo tão extraordinário. Era impossível, claro. Já fazia horas desde o falecimento. E como eu disse, nas condições em que a jovem chegou, não havia absolutamente nenhuma chance de que aquilo tivesse sido real. Ele me falou isso com uma calma estudada, claramente tentando me tranquilizar, mas eu estava profundamente nervoso. Segundo ele, às vezes isso acontece. Existem apegos, laços que nos impedem de partir completamente, seja com coisas materiais, pessoas, ou até mesmo com algo que tenha um significado profundo para o falecido. Não sabemos, mas faz sentido. Ele disse que eu não deveria me assustar, pois era improvável que ela se movesse novamente. Quando voltei para o necrotério, o medo ainda estava comigo. Aproximei-me da mesa com cuidado, quase esperando que ela se levantasse de novo. A ideia de que um corpo morto, não apenas se mexendo, mas falando, olhando diretamente nos meus olhos, olhos que estavam tão diferentes dos de uma pessoa viva, era algo que eu ainda não conseguia digerir. E acho que foi isso que mais me impactou. O olhar dela,
Mesmo sentada, mesmo se dirigindo a mim, não havia vida ali. Isso foi o que mais me doeu. E quando me aproximei pela segunda vez, o medo desapareceu, dando lugar à tristeza. Profunda tristeza. Trabalhei ao lado do médico o melhor que pude até terminarmos. Tempos depois, o corpo foi entregue à família e nunca mais ouvimos nada sobre o caso. Mas o que eu vi nos olhos daquela jovem, aquilo foi o que me marcou mais do que qualquer outra coisa. É algo que jamais vou esquecer. Às vezes, acontecimentos como esse nos afetam de formas que não esperamos. O medo não é a única emoção que podemos sentir. A raiva, confusão, até uma certa calma. O que importa é que aquilo que sentimos, seja o que for, é muito real. Se estiver gostando dos relatos, peço que considere se inscrever aqui no canal. Aqui, compartilho todos os dias os melhores relatos de terror. Bem, vamos continuar. Boa noite a todos. Quero levar vocês para Quito, no Equador, onde vivi uma experiência que me marcou profundamente. Meu nome é Rafael e recentemente me lembrei de algo que aconteceu comigo e achei que seria uma boa oportunidade para compartilhar. Lá pelos anos 80 comecei a trabalhar em um pequeno necrotério, subindo a colina em direção a São José del Condado. Naquela época, a área não tinha muitos negócios ou hospitais, e eu tive a sorte de trabalhar com um senhor de 60 e poucos anos que era embalsamador. Foi ali que aprendi algo que nunca esqueci. Assim como nas clínicas e hospitais, onde sempre há pacientes entrando, o mesmo ocorre com necrotérios e cemitérios. Há sempre corpos chegando. Então, a figura da mulher reapareceu. Consegui esse trabalho graças a uma recomendação do meu avô, que conhecia o Sr. José. Eu tinha 22 anos e, naquela época, pensava em estudar medicina ou enfermagem. Foi uma experiência marcante para mim, especialmente nos primeiros dias, quando vi de perto pela primeira vez um corpo sem vida. O Sr. José era um profissional extremamente respeitável e sério em seu trabalho, o que lhe trazia muitos clientes. As pessoas confiavam nele. Além disso, uma clínica próxima fornecia recursos, ampliaram o necrotério, instalaram ar-condicionado, trouxeram novos instrumentos. O negócio estava crescendo e eu me sentia privilegiado por estar ali, vivendo tudo aquilo. Apesar desse crescimento, trabalhávamos apenas nós dois lá dentro. Tinha também um rapaz, mais ou menos da minha idade, que lavava as coisas do lado de fora, mas não mexia nos corpos. Muitas vezes eu ficava sozinho dentro do necrotério enquanto o Sr. José saía para resolver alguma coisa, e o outro rapaz, que vou chamar de Manuel, estava sempre do lado de fora. E foi em uma dessas vezes que algo inesperado aconteceu. Saí do necrotério para pegar alguma coisa e quando voltei, vi que o corpo de um homem adulto, com o qual o Sr. José estava trabalhando, estava no chão. Meu sangue ferveu de raiva. Imediatamente pensei que Manuel, sem querer, tivesse esbarrado no corpo e o derrubado. Fiquei furioso porque não era algo que se fazia e eu tinha certeza de que não havia sido eu, já que nem tinha passado perto do corpo antes de sair. Furioso, corri até os lavadouros onde Manuel estava e, sem pensar duas vezes, o acusei. Você derrubou o corpo e agora a culpa vai cair sobre mim. Se o Sr. José souber, vou ser demitido, reclamei. Manuel me interrompeu com uma expressão confusa. O que você está falando? Derrubar o corpo? De onde tirou isso? Eu insisti. Quando voltei, o corpo estava no chão. Você deve ter mexido nele. Manuel, tentando me acalmar, jurou que não tinha sido ele e que nunca faria nada para comprometer nosso trabalho. Então ele me perguntou: você subiu o corpo de volta para a mesa? Foi aí que me dei conta de que, em meio à raiva e preocupação, eu simplesmente havia saído sem pensar em colocar o corpo de volta no lugar. Voltei às pressas para o necrotério e Manuel me acompanhou. Juntos, levantamos o corpo e o colocamos de volta na mesa. Foi nesse momento que o Sr. José entrou. O que está acontecendo, rapazes? Por que estão movendo o corpo? Perguntou curioso. Ajeitamos o corpo o mais rápido possível e então decidi ser sincero. Contei o que aconteceu
o que eu tinha visto, mas sem mencionar que havia suspeitado de Manuel. Expliquei que encontrei o corpo no chão e sugeri que talvez ele tivesse se movido sozinho. A reação do Sr. José me surpreendeu. Eu esperava uma bronca, que ele ficasse irritado, mas com toda tranquilidade ele colocou algumas coisas sobre a mesa, nos ajudou a arrumar o corpo e simplesmente disse para não nos preocuparmos. Isso às vezes acontece, não é nada demais. Só fiquem atentos para que não aconteça de novo. E se acontecer, coloquem o corpo de volta rápido, falou com uma calma inesperada. Manuel, do meu lado, estava tão confuso quanto eu. Ele havia começado a trabalhar lá uma semana antes de mim, então estávamos praticamente no mesmo nível, ainda aprendendo tudo. Passamos a semana seguinte como de costume, mas algo daquela experiência nunca saiu da minha cabeça. Na tarde de uma sexta-feira, anos atrás, lembro-me de estar sozinho com Manuel novamente. O Sr. José tinha muitas tarefas na clínica e, como não éramos muito conhecidos por lá ainda, ele precisava buscar pessoalmente tudo o que precisávamos. Naquela tarde específica, José deixou Manuel responsável por um corpo que havia acabado de chegar. Ele estava começando a ganhar mais responsabilidades, enquanto eu ainda era apenas um assistente, sem tanta proximidade com os corpos. Manuel pediu que eu passasse a mangueira que ele estava usando para limpar a mesa de aço. Enquanto ele ajustava as torneiras, estávamos ambos de costas para o corpo que estava no centro do necrotério, um homem adulto deitado sobre a mesa. Eu comecei a desenrolar a mangueira, me preparando para entregá-la, quando de repente ouvi atrás de mim uma risada. Não era qualquer risada, parecia abafada, como se a pessoa estivesse tentando rir sem ser ouvida, mas ao mesmo tempo era estranhamente clara e forte. No fundo, eu sabia que aquela risada grave não podia ter vindo de Manuel. Antes de eu ter a chance de dizer qualquer coisa, me virei e vi Manuel com os olhos arregalados, fixos no corpo. Segui seu olhar e o que vi me paralisou. O homem na mesa estava com os olhos fechados, como deveria estar, mas havia algo errado. Ele estava sorrindo. A boca daquele corpo sem vida formava um sorriso, e honestamente eu nunca tinha visto algo assim. Sorrisos em cadáveres são incomuns, e aquilo me causou um profundo desconforto. Sem falar nada, Manuel e eu saímos correndo do necrotério, deixando tudo para trás. Mesmo do lado de fora, ficamos próximos à porta, ambos respirando pesadamente e ainda chocados com o que tínhamos acabado de presenciar. Você viu que ele estava sorrindo? Perguntei a Manuel, ainda sem acreditar completamente no que tinha acabado de acontecer. Sim, vi claramente. Eu ouvi, por isso me virei, ele respondeu. Tentamos racionalizar, dizendo que poderia ser alguma espécie de brincadeira, mas Manuel, sério, me lembrou de que não havia como aquilo ser uma pegadinha. Ele me recordou todo o trabalho que o Sr. José já havia feito com aquele corpo. Não tinha mais nada dentro dele, se é que você me entende. Ficamos do lado de fora por quase uma hora, nervosos, assustados, conversando sobre o que poderia ter acontecido. Não queríamos voltar para dentro. O Sr. José ainda não havia chegado, e a escuridão lá fora só aumentava a sensação de desconforto. Eventualmente, resolvemos entrar apenas para acender as luzes, sem coragem de ir até onde o corpo estava. Não conseguíamos ver a mesa da entrada, o que nos dava algum alívio. Quando o Sr. José finalmente chegou, mal podíamos esperar para contar o que tinha acontecido. O Sr. José não parecia tão surpreso quanto eu esperava, mas havia algo em sua expressão que sugeria uma certa preocupação. Enquanto nos ajudava a recolher as coisas, ele perguntou: "E agora? O que aconteceu, rapazes?" Manuel explicou tudo, desde a risada até o sorriso no rosto do corpo. O Sr. José ouviu com atenção, e então nos disse para esperarmos do lado de fora, se preferíssemos. Ele ficou no necrotério por um tempo, e quando saiu, trouxe consigo uma aura mais séria. "Olhem, rapazes", começou ele. "Preciso lhes contar algo. Já trabalhei em muitos lugares, e às vezes há coisas que simplesmente não podemos explicar. Algumas pessoas falecem, mas não partem de verdade." José então nos contou sobre como comprou o terreno. Segundo ele, o vendedor, um senhor que morava ali perto, lhe perguntou se ele realmente tinha certeza de que queria o terreno. José achou a pergunta estranha,
e perguntou por que o terreno estava tão barato. O vendedor explicou: esse terreno pertencia ao meu tio e ele fazia coisas obscuras. Eu não o queria mais. Curioso, José perguntou mais. O vizinho disse que o tio passava muito tempo falando com o de baixo, realizando rituais estranhos. No começo achavam que era brincadeira, mas com o tempo, o comportamento do tio foi ficando mais bizarro. Ele falava que a esposa que havia falecido voltava do cemitério para visitá-lo, aparecendo de noite coberta de terra. E depois o próprio tio faleceu. Quando o tio morreu, ninguém quis cuidar do terreno. A casa foi demolida, pois encontraram coisas perturbadoras lá dentro, coisas que José preferiu não detalhar demais. O vizinho disse que, mesmo não acreditando totalmente nas histórias, sabia que o tio havia enlouquecido por causa daquilo. Foi assim que o terreno foi posto à venda, e José, mesmo ciente da história, decidiu comprar e construir o necrotério. José nos disse que desde então já havia vivenciado várias coisas estranhas: objetos se movendo, portas fechando sozinhas, luzes que se apagavam sem motivo aparente. Nem sempre estava relacionado aos corpos, mas às vezes os cadáveres pareciam mudar de posição sozinhos. E havia vozes: José, venha aqui, aproxime-se. Ele nos contou que já tinha visto a boca de mais de um corpo se mover. Mas, como ele disse, quando você investe em um negócio, não o abandona tão facilmente. O senhor José, antes de nos deixar naquela noite, nos deu um conselho: encomendem-se a Deus, abençoem o lugar sempre que puderem e, acima de tudo, não deem atenção a essas coisas. Se acontecer de novo, façam como fizeram agora, saiam. Depois disso, pelo menos comigo, nunca mais aconteceu nada de anormal. Deixei de trabalhar lá não muito tempo depois. Minha família se mudou para mais perto do centro, e a última coisa que ouvi foi que o senhor José havia falecido alguns anos mais tarde. Recentemente, tentei procurar o negócio dele, mas já não existia mais. Demoliram tudo. Talvez a família tenha vendido o terreno, quem sabe. Hoje, no lugar, há casas. Eu me pergunto se tudo acabou por lá, se as histórias chegaram ao fim, mas para mim, aquelas experiências nunca saíram da minha mente. A verdade é que sempre houve algo naquele terreno, algo que parecia usar os corpos como marionetes. Não os movia de forma brusca, mas apenas o suficiente para nos fazer questionar a realidade. Um sorriso aqui, uma frase ali, usando os corpos como meio de comunicação. Isso me afetou profundamente por muito tempo. A imagem daqueles corpos, especialmente o que eu vi sorrir, ficou gravada na minha memória. Dizem que ao deixarmos esse corpo físico, nossa alma ou espírito parte, libertando-se dessa envoltura de carne. É o que as crenças dizem. Algumas pessoas acreditam que isso facilita para forças, de lugares que desconhecemos, manipularem os corpos. Mas a questão que sempre ficou na minha mente é: com que intenção? Por quê? Essa pergunta continua a ecoar por aqui. E, sinceramente, eu ainda não sei a resposta. E você, o que acha? Gostaria de saber sua opinião enquanto compartilhamos essas histórias. Bem, vamos seguir para o próximo. Eu trabalhei por pouco tempo como assistente de um médico em um hospital que, anos depois, foi fechado e realocado em uma cidade do México, que prefiro não mencionar. Isso foi por volta de 2007, quando eu ainda estava começando a me envolver com o trabalho de embalsamamento. Certo dia, nos chegou o corpo de um menino de 6 anos. Ele havia sido encontrado em uma casa nos arredores de um bairro de classe alta. Não nos deram muitos detalhes, mas o estado em que o corpo chegou, prefiro não entrar em detalhes, era horrível. Eu digo isso com todo respeito, mas estava claro que ele havia sido morto de uma forma cruel, até estranha. Se você for sensível, talvez seja melhor não continuar. As marcas no corpo daquele menino eram as mesmas que você encontraria em representações de Jesus Cristo na cruz. Você entende o que quero dizer? Foi perturbador. Naquele dia, tínhamos outros corpos para atender e não conseguimos trabalhar com o menino de imediato.
O supervisor chegou e pediu para falar com o médico em particular. O semblante dele estava nervoso. Eu deixei a sala e esperei do lado de fora, ouvindo a conversa abafada entre os dois. Alguns minutos depois, o supervisor saiu apressado e eu voltei para dentro. Quando entrei, o médico estava organizando uns papéis. Ele olhou para mim e disse que viriam buscar o corpo do menino. Achei aquilo estranho, pois normalmente a família vinha primeiro reconhecer o corpo, mas nada sobre a situação parecia normal. Perguntei ao médico: "O que aconteceu? Por que vocês estão tão tensos? A polícia vai vir por causa do que aconteceu com o menino?" Ele parou, largou os papéis e me olhou com uma seriedade que me gelou. "Não, a polícia não vem. E, sinceramente, espero que eles não venham, porque, se vierem, será muito pior." Ele fez uma pausa antes de continuar, como se estivesse pensando se deveria me contar. "Olha, filho, o que acontece é que esse menino vem de uma família com muitos problemas com a polícia. Você entende o que estou dizendo?" Eu assenti, mas já podia sentir meu nervosismo crescendo. O médico foi direto: "Precisamos tirar o corpo daqui rapidamente. A família está a caminho e não queremos que eles se cruzem com a polícia. Eles estão furiosos. Ligaram para o supervisor completamente descontrolados, dizendo que o corpo do menino foi roubado. Descobriram o que aconteceu nesta manhã e estão vindo para cá. Seja o que for, não diga nada. Cumprimente com um 'boa tarde' e só. Não faça perguntas. Você não sabe como essas pessoas podem reagir. Vamos pegar o corpo e sair pelos fundos onde estacionam as ambulâncias. E se te oferecerem alguma coisa, aceite. Depois a gente joga fora." Nós nos movemos rápido. Colocamos o corpo do menino na maca e naquela área tudo estava deserto. O hospital tinha organizado as coisas de forma a evitar que muitas pessoas vissem o que acontecia. Saímos pelos fundos e logo vimos uma mulher e um homem, ambos aparentando uns 40 anos. A tensão no ar era palpável e logo percebi que eram perigosos. O homem tinha uma arma longa apoiada na traseira da caminhonete. Era um daqueles veículos grandes, com uma caixa fechada, típica de mudança. Eles não nos cumprimentaram e nós também não dissemos uma palavra. Entregamos o corpo em uma bolsa preta envolto em um lençol branco. A mulher e o homem começaram a chorar, se apoiando no corpo do menino. Colocaram-no na caixa da caminhonete que já estava aberta. A situação era pesada, carregada de dor e raiva. Antes de o carregarem, a mulher se virou para nós, gritando, perguntando o que queríamos, por que estávamos olhando. Ela estava à beira de um colapso, muito nervosa e chorando. Não dissemos nada. Nos afastamos rapidamente, voltando para o hospital enquanto as portas se fechavam atrás de nós. Logo depois ouvimos o som da caminhonete arrancando e indo embora, deixando para trás a maca vazia. Eu realmente não sabia se tinha visto bem o que vi, então perguntei ao médico e ele me confirmou. Dentro daquela caminhonete havia um pequeno caixão, mas não era um caixão qualquer. Para uma criança, especialmente, era algo incomum. O caixão era vermelho, envolto em arame farpado, algo que nunca tinha visto antes. No meio, havia um símbolo estranho que eu não consegui distinguir muito bem. Mas o que mais me chamou a atenção foram as correntes ao redor dele. Ali, colocaram o corpo do menino. Quando perguntei ao médico sobre o que tinha visto, ele me respondeu: "Sim, filho, você viu certo. O caixão era vermelho e cheio de arame farpado. E eu estou convencido de que quem fez isso com o menino o ofereceu a alguém lá embaixo. Já ouvi relatos de coisas assim antes. E o mais provável é que essa família saiba exatamente o que aconteceu. Por isso enterraram o garoto nesse caixão." Aquele caixão me causou uma sensação terrível. A imagem ficou comigo por muito tempo, e saber o que aquilo poderia significar me perturbou profundamente. Algo mais estava naquela caminhonete além da família. Havia uma energia pesada, quase palpável. Depois que a caminhonete foi embora, o supervisor nos chamou, agradeceu pelo trabalho e nos deu um dia extra de descanso. Ele nos alertou que se a polícia viesse perguntar sobre as gravações, deveríamos dizer que não sabíamos de nada, que apenas cumprimos nosso trabalho e que a família nos pressionou. Não era seguro manter aquelas gravações, e assim o assunto foi deixado de lado, esquecido.
Nada mais aconteceu depois disso, mas estou contando essa história agora porque acredito que ela precisa ser ouvida. Testemunhei que esse tipo de coisa realmente acontece. Forças que eu nunca conheci, e honestamente nem quero conhecer, fizeram aquilo tanto com os vivos quanto com os mortos. Claro que devemos respeitar as crenças dos outros, mas nunca quando essas crenças causam mal a outro ser vivo. E neste caso, o que testemunhei estava carregado de maldade e lamento. Se estiver gostando dos relatos, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda demais o canal. Agora que deixou o seu like, vamos continuar. Na minha carreira como criminóloga forense, já testemunhei muitas coisas estranhas, mas quase todas relacionadas às circunstâncias incomuns em que as pessoas chegam até nós. Apenas uma vez vivenciei algo que eu classificaria como verdadeiramente paranormal. E digo apenas uma vez, porque em 12 anos de trabalho, nada parecido havia acontecido antes. Atribuo isso à sorte, ou talvez ao fato de estar sempre cercada por colegas, raramente sozinha nesses momentos. Quero acreditar que a presença deles ajuda a manter certas coisas à distância. No entanto, este caso é a exceção. Um evento único que, para mim, marcou um antes e um depois na forma como percebo certos mistérios da vida. Aconteceu no início de 2013. Na época, eu já tinha cerca de 4 anos trabalhando em uma empresa privada de investigação de alto nível. Não vou dar detalhes específicos por razões profissionais, mas posso mencionar meu nome. Isso não é problema, já que não estou sob contrato de confidencialidade. Lembro-me bem daquele dia. Era uma manhã de segunda-feira, e eu havia acabado de começar meu turno. Tudo parecia normal. Como de costume, revisei os casos do dia, e entre eles havia uma mulher que havia sido trazida recentemente para a investigação. Colocamos o corpo na mesa. Eu, um colega e um assistente que estava conosco há alguns meses, fazendo seu serviço social. Eles faziam um trabalho excelente. O corpo era de uma jovem de apenas 19 anos. Além do corpo, haviam-nos entregue seus pertences e outros itens relacionados ao caso. Nossa tarefa era simples, mas difícil: descobrir o que realmente aconteceu com ela. Sendo honesta, sem querer generalizar, muitas das organizações que nos trazem esses corpos para investigação não fazem muito além do básico. No caso dessa jovem, haviam sido realizados apenas 2 exames que apenas confirmaram a morte sem mais detalhes. Nos disseram que ela havia falecido na manhã de domingo, no dia anterior. Foi tudo o que recebemos das autoridades, além de algumas informações do hospital de onde veio o corpo. E é isso. Às vezes, é nosso trabalho na área forense fazer com que o corpo fale e nos revele o que realmente aconteceu, como costumamos dizer. Naquele caso, enviaram tudo o que tinham relacionado à jovem. Quando vi o corpo dela pela primeira vez, algo chamou muito minha atenção. A expressão em seu rosto. Era de uma tristeza profunda. Sua testa estava franzida, não em irritação, mas em angústia, como se algo muito doloroso estivesse acontecendo no momento de sua morte. E sua boca, o rosto inteiro, refletia essa tristeza. Era algo que me atingiu de forma intensa. Eu tenho o hábito de conversar com meus colegas, e às vezes até com a pessoa que está na mesa. Digo coisas como: "O que aconteceu, querida? Como você veio parar aqui? Você é tão jovem." Naquele momento, senti uma dor imensa por ela. Enquanto avançávamos no caso, lendo o pouco que tínhamos, ficou claro que ela havia morrido no domingo, depois de sair na noite de sábado com algumas amigas para um bar. As autoridades suspeitavam de congestão alcoólica ou talvez uma overdose, mas nada estava claro ainda. As amigas e amigos dela não tinham falado muito, e aquele era todo o quadro que tínhamos. Lembro-me perfeitamente do momento em que começamos a examiná-la. Quando levantamos suas pálpebras, todos nós notamos algo curioso. As pupilas dela estavam voltadas para baixo, à esquerda, e assim permaneceram, não importa o quanto movêssemos os olhos com cuidado. Continuavam naquela mesma direção. Enquanto eu trabalhava no rosto dela,
O rapaz que fazia serviço social conosco me chamou. Virei-me e ele estava na mesinha onde guardávamos os pertences dela. As roupas que ela usava no dia, os sapatos, joias, acessórios, bolsa e celular, tudo devidamente embalado como provas. Começamos a manusear as roupas com cuidado, transferindo os outros pertences para outra mesa, na parede oposta, para que pudéssemos revisar tudo sem misturar os itens. Enquanto o estudante organizava as bolsas, eu troquei minhas luvas e voltei a examinar o rosto dela. Foi nesse momento que notei algo diferente. Agora, as pupilas estavam perfeitamente alinhadas, mas apontando para baixo e à direita. Achei interessante, nada mais que isso. Talvez fosse uma reação muscular de um lado do corpo, pensei. Então, segui meu olhar nessa direção, passando pelo peito, pelo braço, até que meus olhos pousaram na mesinha onde estavam as coisas dela. E foi aí que percebi. Os olhos dela pareciam olhar diretamente para lá. Naquele momento eu fiz a conexão, mas não levei muito a sério. Achei que fosse uma coincidência. Sorri e disse para a jovem: "Não vamos levar suas coisas. Fica tranquila, querida. Estão aqui para descobrirmos o que te aconteceu. Sei que muitos já ouviram histórias de colegas que viram corpos chorarem após a morte. Naquela noite, eu presenciei exatamente isso. Pela segunda vez, os olhos dela mudaram de posição e então ela começou a derramar lágrimas. Continuei meu trabalho, limpando as lágrimas do rosto dela e conversando com ela, enquanto meus colegas seguiam com a análise dos pertences e dos relatórios. Era como se ela estivesse tentando nos dizer algo, e tudo o que eu podia fazer era prometer que tentaríamos entender. O rapaz do serviço social levou apenas as roupas para investigação em outro departamento, deixando os outros pertences da jovem no necrotério. Fiquei apenas eu e meu colega, continuando nosso trabalho com o corpo da garota. Tudo estava calmo até que, de repente, ouvimos um som metálico atrás de nós, algo pequeno caindo. No silêncio da sala, o barulho nos fez pular de susto. Quando olhamos para o chão, vimos um anel que havia rolado até a nossa mesa. Era dos pertences dela. Meu colega pegou o anel com cuidado, um pouco irritado, e comentou que o estudante havia deixado as coisas desorganizadas. "Vamos dar uma bronca nele mais tarde", ele disse. Eu concordei, acreditando que o estudante havia deixado algo cair. Guardamos o anel separadamente e saímos do necrotério juntos para entregar alguns itens. Demoramos cerca de 10 minutos e quando voltamos, encontramos o estudante no corredor, fora do necrotério, nos esperando. "Já voltou? Deixou as roupas lá?" Perguntei. E ele confirmou, mas parecia um pouco distraído. Perguntei por que ele não havia entrado, já que não havia problema em ele ficar ali, e ele nos respondeu: "Desde que cheguei, estou ouvindo alguém chorando lá dentro. Tenho certeza de que era ela." O choro só parou há alguns minutos, mas eu escutei claramente. Entramos os três, atentos a qualquer sinal de outra pessoa, talvez um familiar que tivesse entrado sem que percebêssemos, mas não havia ninguém. Eu acreditava no rapaz. Ele parecia genuinamente assustado. Nesse momento, tanto o estudante quanto meu colega começaram a gritar: "A mão! Olha a mão!" Quando me virei, vi a jovem levantar a mão direita. Pelo processo de rigidez cadavérica, parecia que apenas o dedo indicador havia ficado rígido e estendido. Mas o que mais me chamou a atenção foi a direção em que apontava, diretamente para os pertences dela na mesa. Naquele instante, minha mente se encheu de pensamentos. Algo estava acontecendo, algo que não era apenas o corpo respondendo mecanicamente. Decidi procurar entre os pertences dela, acreditando que talvez houvesse algo ali, algo que ela queria que víssemos. Meu colega continuava a trabalhar no corpo da jovem, tentando dar uma explicação lógica para o que tínhamos presenciado. Enquanto isso, eu e o estudante começamos a examinar os pertences dela. Na bolsa, encontramos coisas como sua carteira, maquiagem, uma caneta roxa, tinta da mesma cor e, entre tudo isso, um pedaço de papel dobrado. Nesse exato momento, o responsável por reunir os depoimentos chegou para nos atualizar sobre a investigação. Ele nos contou que as amigas da garota que estavam com ela na noite anterior já haviam dado suas declarações.
Todas estavam emocionalmente destruídas, mas também fisicamente debilitadas, pois algo havia sido colocado em suas bebidas naquela noite. As amigas relataram que mal haviam bebido 2 bebidas, e mesmo assim, começaram a se sentir estranhamente tontas. Disseram que as bebidas não eram tão fortes a ponto de causar esse efeito. Elas se lembravam de que estavam na mesa com alguns rapazes que conheceram naquela noite, e uma delas mencionou algo que me arrepiou. A amiga que estava ali na mesa comigo, a garota que agora investigávamos, havia pedido ajuda com o olhar. Ela estava tentando escapar de um rapaz que tinha sido insistente demais, quase ameaçador. Ele não a deixou sozinha nem por um segundo. Quando ela ia ao banheiro, ele a seguia e esperava do lado de fora. Tudo isso apesar de ter acabado de conhecê-la naquela noite. Foram eles que ofereceram as bebidas. E desde o momento em que ela se sentou à mesa com eles, ele não a deixou mais em paz. As amigas mal conseguiam se manter de pé, pois se sentiam muito mal, mas todas se lembravam do olhar de desespero da jovem. O que ela recebeu naquela noite não foi apenas uma bebida alcoólica. Foi algo muito pior, algo que a trouxe até nós. Isso explicava o que encontramos escrito naquele pedaço de papel com a caneta roxa. A letra estava tremida, uma clara indicação de que ela estava nervosa, fora de si quando escreveu aquilo. E parecia que ela não teve a chance de entregar o bilhete a ninguém. Talvez tenha esperado um momento de distração do homem, mas esse momento nunca chegou. No papel estava escrito: "Não me deixem sozinha." Com aqueles detalhes conseguimos montar o relatório, desenhando todo o caso para procurar os homens envolvidos. Mas mesmo assim passei o restante da tarde ao lado da garota, desolada. Ler aquele pedido de ajuda, "Não me deixem sozinha", me tocou de uma forma que não consigo explicar. Fiquei pensando, repetindo para mim mesma que talvez, de alguma maneira, eu pudesse ter feito diferença. Passei todo o tempo ao lado dela, falando baixinho, prometendo que, enquanto ela estivesse naquela mesa, não estaria sozinha. Eu ficaria com ela até que sua família viesse buscá-la. Curiosamente, foi só depois de eu fazer essa promessa que as coisas começaram a se acalmar. As lágrimas que caíam de seus olhos pararam, e o rosto dela, de alguma forma, mudou. Naquela noite decidi ficar para dobrar o turno. Dormi um pouco ali, mas nunca saí de perto. Fiquei ao lado dela até o momento em que sua família chegou, 2 dias depois. Não importava quantas vezes me chamassem a atenção, eu já era conhecida no trabalho e eles entenderam o porquê de eu ter ficado. A partir desse episódio, algo mudou em mim. Passei a entender de maneira mais profunda que os corpos falam, não com palavras, mas com sinais, com gestos sutis. Às vezes esses sinais parecem manifestações paranormais, mas não estão ali para nos assustar. Muitas vezes, os que partiram estão mais assustados do que nós, sem entender por que estão ali ou o que aconteceu. As histórias de terror, as experiências paranormais, os relatos ao longo da história humana, muitas vezes estão carregados de tragédia. E no meio desse medo que sentimos, às vezes esquecemos que para essas pessoas, os últimos momentos de vida podem ter sido os piores. Ao longo dos anos fui montando uma imagem do que aconteceu comigo, mas ainda restam muitas dúvidas. Vamos voltar para 2010. Naquele ano, o México atravessava um período de extrema violência, muito ligado ao famoso mandato do ex-presidente. Não vou entrar em todos os detalhes daquela época, porque isso nos levaria para outros tópicos. Vamos focar nas consequências, que é o que me levou a viver o que vou compartilhar com vocês. Para que vocês entendam um pouco, sem nos aprofundarmos demais nas questões políticas, durante o governo do presidente em questão, houve inúmeros confrontos entre as forças militares e o crime organizado. Pelo menos no norte do México vivíamos com avenidas bloqueadas a qualquer hora do dia, corpos espalhados pelas ruas, explosões de granadas em cada esquina e muitos outros detalhes que não cabe mencionar agora. Um ponto que muitos de nós não refletíamos na época era: o que acontecia com os corpos dessas vítimas, principalmente aqueles ligados ao crime?
No começo de 2009, eu morava perto dos arredores de Nuevo León, na divisa com Tamaulipas. Foi nessa época que concluí meus estudos como embalsamador, algo que começou por curiosidade, despertada por um tio. Não vou mentir, a princípio era só uma curiosidade em lidar com corpos inertes, mas com o tempo isso se transformou em uma verdadeira paixão. Quando finalizei os estudos, estava cheio de vontade de iniciar minha carreira. Aprendi muito e repeti cada procedimento ensinado até dominá-lo. Inclusive, fui um dos que se formaram com notas altas. No entanto, a sorte não estava do meu lado quando comecei a procurar trabalho. Eu sabia que havia uma grande demanda de profissionais por todo o país, especialmente no norte, nos hospitais, emergências, necrotérios e funerárias.